Namastê! Meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu vim aqui falar para vocês como são os aniversários tradicionais aqui na Índia. Em Marathi, aniversário é Vad Divas. Em Hindi, aniversário é Janam Din. Sempre que eu posto vídeos de aniversário aqui na Índia, eu recebo assim uma enxurrada de gente perguntando por que disso, por que aquilo, por que coloca o bolo na boca. São muitas perguntas relacionadas a aniversário e hoje eu vou tentar explicar um pouquinho sobre aniversário, claro, baseado na minha experiência, baseado aqui onde eu moro, no estado de Maharashtra. Talvez em algum outro estado as coisas possam funcionar diferente, né? Eu já falei isso várias vezes, gente, mas a Índia é um país muito grande e, de acordo com as diferenças de estado, as diferenças de castas, as diferenças de religiões, as tradições mudam e muito. Então eu vou falar para vocês o que eu percebo e o que eu já vi, né, acontecer com outras pessoas de outros estados também, mas principalmente o que acontece aqui aonde eu moro e o que acontece, claro, na minha família. Os aniversários na Índia podem ser celebrados de várias formas, desde os mais simples, que a gente faz em casa, com a família, até os grandes aniversários em salões luxuosos. Bom, então eu vou começar falando para vocês sobre como o meu marido, ele me conta as histórias dele, de como costumavam ser os aniversários na época em que ele era criança. Ele sempre me conta que os aniversários funcionavam da seguinte maneira: as pessoas acordavam bem cedinho, os aniversariantes, né, tinham que acordar bem cedinho, tomar o seu banho, depois do banho eles iam lá ou pro templo ou em casa nos templos, porque todas as casas aqui elas têm um templo em casa, né? Dependendo se tem um templo próximo à casa dessa pessoa, a pessoa poderia ir até o templo para pedir bênçãos dos deuses que eles seguem no dia determinado, né, do aniversário. Mas ele sempre fazia isso, ele acordava cedinho, tomava o banho, ia lá na frente do templo, pedia as bênçãos. Aí ele tinha que ir para cada pessoa mais velha da família para se ajoelhar, se prostrar na frente daquela pessoa, porque isso aqui na Índia é uma forma de pedir bênçãos. Quando você se prostra diante de uma pessoa, a pessoa coloca a mão na sua cabeça, aí você está sendo abençoado, né? Aquela pessoa mais velha, ela está transferindo bênçãos para a pessoa mais nova. Então ele costumava ir, né, para aquelas pessoas mais velhas e as pessoas mais velhas costumavam abençoá-lo. Então, as mulheres da casa se reuniam, né? Porque a gente está falando aqui de famílias tradicionais que viviam todas juntas na mesma casa. Então, geralmente, as mulheres da família, elas se reúnem e elas fazem uma bênção de colocar aquela cúrcuma na testa e para que seja colocado, né, essa bênção na pessoa, existe um ritual para isso. Este ritual, ou puja, é chamado de Aukshwan. E esse ritual consiste nas pessoas trazerem um prato. Neste prato está lá a cúrcuma, está lá o vermelhão, que é feito também com açafrão. Aqui em Maharashtra, onde eu moro, a gente chama de haldi kumkum, que é a cúrcuma e o vermelhão. E também os grãos de arroz. O arroz, não só na Índia, né? Eu creio que em vários países, inclusive no Brasil. O arroz, ele é símbolo de prosperidade. Então as pessoas também colocam arroz, jogam arroz assim na cabeça do aniversariante. Neste prato também se coloca uma peça de ouro, como um anel, por exemplo, para que prosperidade e riqueza venham sobre a vida do aniversariante. E as mulheres vão rodar o prato 5 vezes com uma velinha acesa, abençoam aquela criança e aí elas vão dar um docinho na boca da criança, né, para adoçar a vida daquela pessoa, para que a pessoa tenha muita sorte, né? Então
Então esse ritual é para que a pessoa tenha sorte, para que a pessoa tenha prosperidade, para afastar a pessoa de todo mal olhado. Aqui na Índia, as pessoas elas têm muito essa superstição em relação ao mal olhado, que se chama, né, evil eye. Então as pessoas elas oram muito, elas fazem muitos rituais para as pessoas se protegerem do mal olhado, para as pessoas terem sorte, terem prosperidade. Então esses são os rituais que aconteciam, né, na época do meu esposo. Até hoje se faz esses rituais aqui na Índia. Quando a minha sogra está presente nos aniversários, ela sempre mantém essa tradição, né, que é uma tradição muito bonita deles. Ela sempre faz. E após esses rituais, essas orações, qual que era o próximo passo do aniversário? Era um almoço, um lanche, alguma coisa que o aniversariante gosta, que seja aquela coisa preferida, né? O meu esposo sempre fala que ele gostava muito do suco de manga ou creme de manga, né? Que eles fazem. Eles tiram a polpa da manga e fazem um creme com aquela manga, e isso aqui era muito tradicional, principalmente na infância. Ele sempre pedia ele chama de suco, né? De manga no aniversário dele. E não tinha, gente, bolo de aniversário. Para vocês terem ideia como funcionava, o meu marido foi ter a primeira vez uma festa com um bolo de aniversário quando ele tinha 15 anos de idade. E isso nem foi na casa dele, né? Porque ele morava no vilarejo. As pessoas não tinham esse tipo de tradição ocidental. As pessoas viviam conforme a tradição deles aqui. Bolo de aniversário não era algo típico dos aniversários aqui na Índia. Então ele me conta que com 15 anos de idade ele veio aqui na cidade que a gente mora hoje, na cidade de Nagpur, na casa dos primos. E os primos falaram para ele: hoje é seu aniversário, então a gente vai trazer um bolo. E quando eles disseram para ele: a gente vai trazer um bolo para você, a gente vai cortar bolo no seu aniversário, ele ficou tão envergonhado, sabe? A pessoa que é muito tímida. Ele já tinha visto poucas vezes na vida dele uma pessoa que teve um bolo de aniversário. E quando chegou assim, que os primos falaram que iam trazer um bolo para ele, ele falou: não. Ele tinha 15 anos de idade. E aí eles trouxeram o bolo e cantaram parabéns, e ele falou para mim assim que ele não sabia onde enfiar a cara dele, que ele ficou tão envergonhado. Gente, ele fica envergonhado até hoje, para vocês terem ideia, quando ele corta um bolo de aniversário, que as pessoas cantam parabéns, ele fica assim, ele fica todo envergonhado. Por quê? Porque aquilo era algo que era tão diferente para ele, ele não sabia como lidar com aquela coisa de vou cantar parabéns para a pessoa, né? E a próxima vez que ele teve um bolo de aniversário foi só depois de 16 anos, quando ele tinha 31 anos de idade, é que ele teve novamente um aniversário com bolo de aniversário. E ele sempre conta assim que isso não era algo comum para eles, mas isso não quer dizer que o aniversário não é uma data importante para os indianos. O aniversário é sim uma data muito importante. E eu vejo, gente, pelos aniversários que nós temos aqui, todos os aniversários das crianças, as pessoas, né, os amigos mais próximos, os familiares, eles ligam, eles desejam feliz aniversário, mesmo que a gente não esteja celebrando com uma festa grandiosa, mas as pessoas fazem questão de lembrar, de dar feliz aniversário. Quer dizer, o aniversário é uma data importante, mas para muitas pessoas essa data importante ela é comemorada de outra forma. E por outro lado, existem as pessoas aqui ainda que não sabem nem quando é a data do seu aniversário. É verdade. Eu tive funcionárias aqui na minha casa que muitas vezes eu perguntava: que dia é o seu aniversário? Elas falaram: não, eu não sei.
eu não sei o dia do meu aniversário, sabe? Pessoas simples, muitas vezes pessoas dos vilarejos que não têm nem acesso ao seu registro de nascimento, se é que eles fizeram, né, um registro de nascimento. Então tem sim pessoas aqui que nem sabem quando é o dia do aniversário. A minha funcionária lá do vilarejo, né, a Maia Bai, que no começo dos meus vídeos aí ela aparecia muito aí nos vídeos, ela disse que ela não sabia a data do aniversário dela e que quando ela foi fazer os documentos, eles colocaram uma data aleatória, né? Então, aquele dia que eles colocaram no documento não era o dia que ela tinha nascido de fato, né? Então eles colocaram uma data, né, qualquer para que ela tivesse um documento, mas ela mesma não sabia que dia ela tinha nascido. E isso, obviamente, acontece aqui porque a Índia ainda é um país muito pobre e existem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza que não têm acesso nem sequer a um documento quando elas nascem. E aí, voltando à festa de aniversário com bolo de aniversário, né, que muitas pessoas nunca tiveram e outras pessoas passaram a comemorar os aniversários com bolo. Então, a forma como essas pessoas começaram a comemorar o aniversário com bolo é um pouco diferente do que como a gente está acostumado a comemorar os aniversários com bolo. Como é que a gente comemora um aniversário no Brasil? A gente coloca o bolo, acende a velinha, canta parabéns, a pessoa assopra a velinha e aí depois a pessoa corta o bolo. E no Brasil, o que a gente faz no Brasil? A gente dá o primeiro pedaço para aquela pessoa que a gente mais ama, né? Mas aqui na Índia não tem isso não. Geralmente, pelo que eu observei nesses 10 e quase 11 anos que eu vivo aqui, é que as pessoas cantam os parabéns uma vez só, Happy Birthday to you, nananana, até acabar. Às vezes tem outras canções de feliz aniversário. Enquanto as pessoas estão cantando, a pessoa já está cortando o bolo. As pessoas cantam para que o bolo seja cortado. A pessoa já corta com a faca. E aí depois que se cortou o bolo, a pessoa já põe a mão lá no bolo, tira um pedaço e enfia na boca da primeira pessoa que está ali do lado dela e ela sai distribuindo o bolo com as mãos e coloca na boca das pessoas. E, gente, toda vez que eu posto um aniversário aqui, todo mundo fala, mas por que isso? Por que as pessoas colocam o bolo? E outra, muitas vezes as pessoas elas vão encher o rosto das pessoas de creme do bolo. Os bolos aqui na Índia, gente, vou falar uma coisa, não tem nada que se compare aos bolos brasileiros, né? Eu acho que em nenhum lugar desse mundo a gente vai encontrar algum bolo que chegue aos pés dos bolos do Brasil, né? Se não estou enganada. Porém, aqui na Índia, os bolos, principalmente nos vilarejos ou em cidades pequenas, os bolos não tem muita graça não. Sabe aquele chantilly de cobertura que tem um gosto meio que de isopor que as pessoas colocam ao redor do bolo? Então, esse chantilly geralmente ele é o recheio e ele é a cobertura. E ele é um recheio assim bem fininho e aquela cobertura cheia daquele creme. Então geralmente os bolos são assim, os bolos são cheios de creme, os bolos geralmente também são sem ovos, porque aqui muitas pessoas não consomem ovos, né? Então se tiver ovo no bolo, elas não vão nem chegar perto daquele bolo. Por esses bolos serem tão cheios de creme, as pessoas aproveitam e enchem o rosto daquele aniversariante de creme. Isso não acontece muito nos nossos aniversários não, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas colocar o bolo na boca toda vez aqui que tem aniversário, meu marido, as crianças, eles já põem o bolo na boca. Eu, né, obviamente vou fazer como eles fazem. Eu pego o bolo, coloco na boca de um, coloco na boca de outro. Mas eu não gosto muito desse hábito não, de colocar bolo na boca das pessoas. Eu prefiro cortar o bolo e dar o pratinho para que cada um venha comer o bolo. E aí,
Uma amiga minha, que é a Jaqueline, no último aniversário, que foi o meu aniversário, que eu vou até colocar as imagens aí para vocês irem vendo enquanto eu vou falando, né, que daí vai ilustrando o que eu tô falando. Ela falou assim pra mim: eu cheguei a uma conclusão do porquê que as pessoas dão o bolo na boca. Ela falou assim: aqui na Índia os bolos geralmente eles são muito pequenos, né? A gente não faz aquele bolo de aniversário de acordo com a quantidade de convidados que estão na festa. Geralmente os bolos eles são é um bolinho assim de 250 gramas, às vezes de meio quilo. É um bolo bem pequeno, porque cada um, né, pega ali com a mão, dá um pouquinho ali na boca da pessoa e é aquilo ali. Geralmente é assim. Ah, beijo só rola aqui em casa, viu? E ainda porque não tinha nenhum membro da família mais velho, só os nossos amigos. Geralmente as pessoas que vêm no aniversário, elas não estão interessadas naquele bolo. Elas estão interessadas no jantar ou em qualquer outra coisa que vai ser servida naquela ocasião, menos no bolo. Já aquela pessoa que vem, né, do Ocidente, quando ela vai no aniversário, o que ela tá interessada, gente? Tá interessada no bolo, né? A gente quer comer bolo. Então a gente faz aquele bolo enorme, né, para fatiar e distribuir entre os convidados, né? Aqueles convidados que gostam, eles vão lá para repetir o bolo. Então a gente tem essa questão de achar esse bolo assim muito importante. Então essa foi a conclusão que ela tirou porque os indianos colocam o bolo na boca ali com a mão. É porque é só um pouquinho de bolo mesmo, você experimenta esse pouquinho aqui, tá bom. Fora que tem a questão que aqui os indianos, eles comem com as mãos mesmo, né? Tudo quanto é alimento com a mão. Então eles não ligam de ir lá e pegar aquele bolo com a mão e comer aquele bolo ali daquele jeito. E outro detalhe, na Índia não é costume fazer bolo em casa. As pessoas geralmente não têm forno. Então, na maioria das vezes, elas compram bolo nas bakeries, que são as padarias indianas. E se você tá curioso aí para ver um aniversário aqui na Índia, já coloquei várias vezes aniversário aí no canal, viu? Então fica de olho nos vídeos, vou deixar alguns nos cards e outros na descrição para você ir lá e dar uma olhadinha nos vídeos aqui do canal. Então, por mais que os aniversários se tornaram ocidentalizados, mas as pessoas ainda mantêm aquela tradição de comer as coisas tradicionais que eles gostam no dia do aniversário. Então, os doces, por exemplo, são a rasgula, gulab jamun, jalebi, pera. São tipos de doces muito tradicionais aqui na Índia que as pessoas gostam de comer nessas ocasiões. Claro, esses são só alguns exemplos. E o que se come, né, de salgado nesses aniversários? Enfim, tem tantas opções, né? Tem samosa, tem o pav bhaji, tem os almoços, né, que as pessoas capricham, né, naqueles almoços com vários pratos. Enfim, tem muitas coisas para celebrar o dia do aniversário. Geralmente as festas de aniversário que eu tenho o costume de ir aqui na Índia são vegetarianas. Talvez em outros lugares as pessoas sirvam comidas não vegetarianas, mas por aqui a maioria são festas 100% vegetarianas. E o refrigerante aqui também não é tão popular nas festas de aniversário. Bebida alcoólica, muito menos. As pessoas bebem água. Presentes, já que eu estou mostrando aqui os presentes que as minhas amigas me deram no meu aniversário, é comum presentear o aniversariante nos dias de hoje. Os presentes variam de acordo com a pessoa, mas dar dinheiro também é comum, principalmente oferecido por pessoas mais velhas. Outra forma também muito comum de celebrar aniversários aqui na Índia é com atos de caridade, doações de comida ou itens básicos
básicos para instituições de caridade ou para pessoas carentes pode muitas vezes substituir as festas ou as celebrações. E caridade não só para pessoas. Alimentar animais também no dia do aniversário é uma prática muito auspiciosa. Celebrar o aniversário na escola. A gente costumava comemorar somente o aniversário da Munu na escola, porque a Munu, ela nasceu em outubro, quando tem aula. Agora, o Johnny e o Luvia, eles não comemoram o aniversário na escola, porque eles nasceram em maio, dia 21, os dois nasceram 21 de maio, claro, cada um em um ano diferente. Em maio, gente, é as férias escolares aqui na Índia, né? As crianças não estudam nessa época, porque aqui na Índia o calendário escolar é diferente do calendário do Brasil. Então não tem como eles comemorarem o aniversário. E aqui na Índia o aniversário se comemora de formas diferentes. Eu acho assim que cada escola tem a sua própria forma de deixar com que as crianças comemorem o aniversário. Então, quando a Munu era menor, como que era o aniversário na escola? Nós, os pais, a gente podia ir até a escola, levar o bolo e comemorar junto com as crianças. Então, tô deixando até as imagens aí dos aniversários que a gente comemorava na escola com a Munu, quando ela era pequena. Então, era isso, a gente levava um bolo, levava um chocolatinho, uma lembrancinha para dar para cada criança. Já depois que a gente mudou de cidade, mudou de escola, a forma como eles comemoravam na escola já era diferente. A escola não permitia que os pais fossem até a escola e também não permitia que fosse levado o bolo. Então, se a criança tivesse vontade de comemorar, a criança podia levar alguma coisa para dar para os amiguinhos. Isso podia ser uma balinha, uma barra de chocolate, um pacotinho cheio de chocolate, uma sacolinha de doces, podia ser uma sacolinha cheia de lembrancinhas como lápis, caneta, lápis de cor, enfim, lembrancinhas. Então, depois, né, que a gente mudou para cá, a gente passou a mandar na escola das crianças lembrancinhas. E o Luvia e o Jonathan, que não podem comemorar, porque o aniversário deles cai bem nas férias, então eles passaram a levar essas lembrancinhas no último dia de aula para os colegas, para dar alguma coisa para os colegas para comemorar o aniversário em antecedência. O Aryan, esse ano, o aniversário do Aryan, ele levou para a escola a lembrancinha no último dia de aula, que foi no dia 29 de março. O aniversário dele é dia 1º de abril. Então ele levou a lembrancinha, o chocolate para as crianças lá no dia 29. E aí, gente, no dia do aniversário, eles são autorizados a irem com uma roupa diferente. Eles não precisam ir com uniforme escolar. Então até vou colocar um videozinho do Aryan indo para a escola aí com a roupinha que ele escolheu para comemorar o dia do aniversário dele. E lá na escola ele distribui os doces, as lembrancinhas para os amiguinhos e para as professoras. E aí, nesse caso, a gente não sabe como foi a comemoração, porque a gente pede, né, para a professora mandar alguma foto ou um videozinho, mas geralmente as professoras não mandam. Mas enfim, a gente comemora em casa e aniversário é sempre aquela festa, né? As crianças adoram, é uma época muito gostosa, um dia muito especial e todo mundo aqui na Índia com certeza comemora do seu jeitinho. Então é isso aí, os aniversários são comemorados assim. Eu acho que basicamente hoje em dia o que muda é que as pessoas incluíram esse bolo de aniversário, porque os rituais que as pessoas fazem nesse dia geralmente continuam os mesmos. Eles ainda acordam, tomam o seu banho, vestem uma roupa especial. Outra coisa que eu não falei e que eu também não sei se é em toda casa, mas aqui em casa o meu marido, ele sempre faz questão de que no dia do aniversário o aniversariante vista uma roupa
nova. Então a gente estreia aí uma roupa, né, no dia do aniversário e faz todos esses rituais, a gente pede as bênçãos dos mais velhos e aí depois de cortar o bolo, de cantar os parabéns, de colocar bolo na boca das pessoas ou de ter o seu rosto todo lambuzado com bolo, as pessoas vão comer aquelas coisas que elas mais gostam e ter um dia muito especial para que o seu ano também seja muito especial. E aí, sobrou alguma dúvida ainda sobre aniversário? Coloca aqui embaixo que eu vou responder você. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva! Ative o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo você seja avisado. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, que tem interesse por esse assunto aqui da Índia. Eu agradeço muito por você ter assistido e Namastê!